A Casa Espírita Estudantes do Evangelho apresenta Seminário sobre o livro Paulo e Estevão, obra ditada pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma coprodução do GEAF. Então, é com esse pensamento, Senhor, que nós elevamos até vós o nosso pensamento, a nossa gratidão por estarmos aqui reunidos mais uma vez, sob o vosso amparo e a vossa proteção, pelo retorno das nossas atividades que são tão queridas para nós, pelo reinício que foi bastante concorrido, tanto no plano físico, quanto físico presencial, quanto no virtual, e também no espiritual, porque o nosso auditório estava regurgitando de amigos espirituais, de espíritos em tratamento, de espíritos em fase de estudo, acompanhando a abertura desse seminário, que é um evento muito importante para nós, enquanto encarnados, para os espíritos que estão em fase de aprendizagem junto conosco, e para todos nós juntos, porque é um instante de tratamento espiritual que nós recebemos. À medida em que as lições edificantes vão chegando, o nosso coração também acalma, o nosso pensamento sintoniza com as energias maiores que estão ali nos assistindo, e assim a espiritualidade amiga pode escutar nossos corações, pode nos trazer aquilo que nós precisamos para restabelecermos nosso equilíbrio, nossa saúde, para ampliar a nossa visão de vida e a nossa consciência da responsabilidade que temos. Sob o amparo e a proteção dessa espiritualidade que nos visita, e com a vossa permissão, então, Senhor, nós iniciamos o nosso encontro desta noite dizendo graças a Deus e a Jesus. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria imensa estarmos todos aqui. E nós vamos passar a palavra para Eliana Anis, que vai fazer para a gente o terceiro capítulo hoje, né? Que o primeiro e o segundo a gente já viu no sábado, dando prosseguimento ao nosso estudo. Eliana, a palavra é sua, querida. Boa noite, Eliana. Boa noite, gente. Hoje nós vamos começar o terceiro capítulo da primeira parte do livro Paulo e Estevão. E esse seminário vai ser iluminado como é a obra-prima de Emmanuel, de Paulo e Estevão. Está me ouvindo bem, Cíntia? Sim, estamos te ouvindo bem. Que bom. Então, esse livro veio por Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Nós vamos começar a parte 3 do nosso capítulo 3, a primeira parte, que se chama Em Jerusalém. Então, para começar, eu vou fazer uma retrospectiva, né? O que já aconteceu nos capítulos anteriores. Então, a família de Gesiel foi presa em decorrência daquele incêndio que o pai de Gesiel, Joquedeb, deu início. Joquedeb foi condenado a 20 vergastadas e Josiel se declarou culpado no lugar do pai, e aí a pena, como haviam visto ele ajudando a apagar o incêndio, acharam que ele também era culpado, e aí a pena se tornou cumulativa a ambos. Um servo do Licínio Minúcio, que estava muito mal porque foi queimado no incêndio, veio se acidentar no incêndio, ele veio a óbito. E aí as penas dos dois foram agravadas, com mais vergastadas para Joquedebe, e o Gesiel foi condenado a ser escravizado nas galeras. Joquedebe desencarnou durante o castigo, a ponta de uma lança encostou no pescoço dele, deu hemorragia, e Abigail, a irmã de Gesiel, depois de fazer uma prece pelo pai, né, pelo pai terreno, ela contagiou a todos com a energia da prece, e em decorrência dessa prece, que eu penso que emocionou a muitas pessoas, ela foi solta.
e quando ela foi solta, ela foi acolhida por Zacarias e Ruth, que também haviam perdido um filho assassinado pelos romanos, e eles foram para a Palestina, né? Eles estavam indo para a Palestina. E aí o capítulo agora vai ter início propriamente dito. A gente vai começar com uma frase que Gesiel se lembrou de sua mãe, né? Falando que o homem, acima de tudo, deve amar a Deus. Então, em meio à dor de perder a irmã, né? Não ter mais esperança de encontrá-la por um bom tempo, e a morte do pai, ele se lembrou dos ensinamentos maternos. E aí a gente pode perceber a importância da instrução evangélica num lar, né? A mãe dessa família trouxe conhecimento, trouxe fé para esse lar, formando uma base muito sólida no coração dos filhos. E Gesiel foi recolhido numa cela úmida durante um mês, né? Que foi um tempo mais ou menos dele se curar daqueles ferimentos causados pelos chicotados, pelas vergastadas. E ali ele não se desesperou, ele estava sempre mergulhado num pensamento e profunda meditação, cogitação. No capítulo 172 do livro Verdade e Vida, de Emmanuel, ele traz para a gente que caracterizam-se as lágrimas através de origens específicas. Quando elas nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. Mas, no entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. Esse trecho do capítulo, que se intitula Lágrimas, nos faz refletir sobre a tristeza poder nos trazer burilamento e aprendizado durante nossa trajetória de provas e expiações aqui na Terra, onde teremos momentos de alegria e de tristeza, mas que a gente possa viver o bem-sofrer, né? Aquele bem-sofrer descrito no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Aí vem um pedacinho a mais do livro transcrito. O autor dos Provérbios recomendara como imprescindível a serenidade da alma em todas as flutuações da vida, porque dela precedem as fontes mais puras da existência. Após esse tempo, então, de um mês, Gesiel foi encaminhado finalmente a uma das galeras de tráfico comercial, né, que era a pena que ele tinha sido condenado. Se encontrava abatido e a rude experiência o havia deixado com a fisionomia de expressão dolorosa e sombria. Estava órfão de pai e mãe e escravizado por verdugos cruéis. Mantinha a fé e a esperança de um dia ainda encontrar a sua irmã, né, sua amada irmã, se ele conseguisse, porventura, a liberdade. E ele foi conduzido pelas ruas de Corinto até o porto, onde foi internado do porão de uma dessas galeras, que tinha aquele enfeite, né, daquela águia, que era o símbolo dos romanos, aquela águia dominadora. E mesmo na condição de condenado a trabalhos perpétuos, enfrentou sua nova situação com confiança e humildade. E o feitor Lisipo percebeu-lhe a boa conduta, o esforço que o diferenciava dos demais, que trabalhavam com raiva, com revolta. Acostumado a lidar com malfeitores, esse feitor surpreendeu-se ao reconhecer no moço hebreu a disposição sincera de quem se entregava ao sacrifício sem rebeldias e sem baixeza. Como outros descendentes de sua raça, sofreram sacrifício pungente. Todavia, guardara a fé como a auréola divina dos que sabem verdadeiramente esperar. Na verdade, a serenidade de Gesiel imprimia em seus pensamentos e ações
que ele sempre imprimia, né, nos seus pensamentos, nas suas ações, trouxe a ele sempre bons resultados. Fica para nós, então, esse exemplo de Gesiel, que é um exemplo grandioso do modo de agir com humildade e fé. Gesiel é um espírito que trazia as virtudes construídas em seu coração e agia dentro da fé e da verdade evangélica. O capítulo 19 do Evangelho nos traz que a fé sincera é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência, na compreensão das coisas, tenha certeza de chegar ao objetivo visado. A verdadeira fé, segundo o Evangelho, se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita muito mais confiança em Deus do que em si próprio. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver, é, sobretudo, compreender. Então, a nossa fé nos traz esperança porque é a convicção de que o sofrimento e as dificuldades pelas quais passamos são temporários, com relação à nossa vida eterna, né? Gesiel trabalhava manejando os remos pesados como quem se dava a uma tarefa habitual. O feitor já conhecia nele um servo digno de estima e consideração. Sabia impor-se aos companheiros com o prestígio da natural bondade que ele transbordava da alma. E aí um colega desalentado reclamou, né? Porque esses colegas do Gesiel eram assim mais parecidos conosco. Eles reclamavam. Ai de nós, são raros os que resistem a esses remos malditos por mais de 4 meses. Mas todo o serviço é de Deus, amigo, respondeu Gesiel, altamente inspirado. E desde que aqui nos encontramos em atividade honesta e de consciência tranquila, devemos guardar a convicção de servos do Criador, trabalhando em suas obras. Então, o Gesiel nos dá o exemplo do valor do trabalho, né? Pode ser qualquer trabalho, por mais simples que seja, uma tarefa da vida, é o que nos faz engrandecer, aprender, né? E voltando de Cefalônia, a Galéria recebeu um passageiro ilustre. Era o jovem romano Sérgio Paulo. O moço Patrício se constituiu logo alvo de grandes atenções, dada a importância do seu nome e o caráter oficial da missão a ele cometida. Mas logo ele adoeceu com febre alta e abrindo-se-lhe o corpo em chagas purulentas. O comandante pediu ao feitor Lisipo que indicasse um escravo capaz de incumbir-se de toda a assistência ao passageiro ilustre. O feitor designou quem? Gesiel. E a partir daquele momento, ele consagrou-se ao enfermo e com todas as reservas de sua afetividade. Dias seguidos e longas noites, velou a cabeceira do ilustre romano, com devotamento e boa vontade. Falava-lhe de Deus, recitava trechos antigos dos profetas. E Sérgio Paulo afeiçoou-se ao enfermo humilde e bom. Depois de alguns dias, o doente entrou em rápida convalescença, com manifestações gerais de alegria. Então, ele começou a melhorar pelo bom tratamento que recebeu do Gesiel, que tratava seu corpo e sua alma, né? A atitude de Gesiel aqui nos lembra uma atitude genuinamente cristã, pois ele estava cuidando com muita presteza e amor de um representante do povo que subjugava os judeus. Ali Gesiel renunciou a si mesmo para amar ao próximo.
Em Lucas, Jesus ensina que qualquer um que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser seu discípulo. E Gesiel, para cuidar com o amor do Romano, né, do Paulo Sérgio, ele renunciou a si mesmo como judeu e tratou como irmão. A elevação do espírito de Gesiel era tamanha que ele seguia intrinsecamente o que Jesus veio nos ensinar sem nem mesmo tê-lo conhecido, né? Então ele cuidou do corpo e do espírito de Gesiel, de Paulo Sérgio. Gesiel cuidou do corpo e do espírito de Paulo Sérgio. Ele cuidava da febre, cuidava das chagas, e também falava de Deus e das Escrituras, e orava por ele e também com ele. No Evangelho, né, capítulo 5, item 29, a gente vê, está escrito assim: o verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário. Então, Gesiel dedicou, sem se preocupar se iria se contagiar com a temida doença. Ele vivenciou o verdadeiro devotamento, renunciando a si mesmo em prol do semelhante. O jovem cativo apresentou os primeiros sintomas da moléstia desconhecida. O comandante pediu a Sérgio Paulo aprovação para quê? Para lançar o jovem ao mar. Então, até nas palavras do comandante, ele que preferia envenenar os peixes do que contaminar a tripulação. Mas Sérgio Paulo ponderou com profunda nobreza que não poderia admitir que Gesiel fosse atirado ao mar com sua quiescência, porque ele se sentia devedor de sua própria vida a ele por sua dedicação. Pediu, então, cooperação para levar Gesiel em um bote e libertá-lo às margens do porto de Jope. Paulo Sérgio, dirigindo-lhe a palavra com delicadeza e bondade, falou com Gesiel. Gesiel, não ignoras que te encontras no enfermo. O comandante, atento à possibilidade de contágio geral, pretendia lançar-te ao mar. Contudo, amanhã à tarde, explicou o plano para ele, né? Chegaremos a Jope e hei de valer-me dessa circunstância para devolver-te a vida livre. E aí pediu a ele que entendesse que ele estaria, assim, procedendo e estaria infringindo certas determinações importantes que regem os interesses dos compatriotas, né, de Sérgio Paulo, e pediu para ele sigilo, que não comentasse com ninguém. Aí ele falou, vou te dar a liberdade, entretanto, caso você melhore, se restabeleça, deverá ser um novo homem, com um nome diferente. Aí, no dia imediato, um pequeno bote aproximava-se de local silencioso das margens, tripulado por 2 homens, cujos vultos se perdiam nas sombras. Era Sérgio Paulo levando Gesiel. Ele mesmo foi remando. Derradeiras palavras de bom conselho, despedida, e o moço hebreu osculou, beijou comovidamente a mão do benfeitor, que voltou à galera apressado, mas com a sua consciência tranquila. Aí Gesiel desmaiou, né? E às margens do rio. Aí, nesse episódio de gratidão do Paulo, a gente pode lembrar que, sejam quais forem as provas que a gente passa, a gente deve sempre saber reconhecer a sabedoria misericordiosa de Deus, que sabe sempre o que é melhor para a gente, né? A gratidão. Tanto do Paulo Sérgio com relação a Gesiel, como de Gesiel com relação a Deus. E Gesiel desmaiou, não estava mais aguentando as dores, né, a febre, desmaiou lá no chão, às margens do rio. E ele acordou com umas mãos, né, revistando ele, e ele falou assim,
abruptamente assustou e falou assim: não me mates, amigo. Dar-vos-ei todo o dinheiro que possui. Porque o rapaz, né, o ladrão, não havia encontrado nenhum dinheiro nas roupas dele. Aí ele levantou a mão para, talvez com um punhal, para matar Gesiel. E Gesiel, mais uma vez, né, usou da sua mansuetude, do seu amor e tratou o ladrão de amigo. Não me mates, amigo. Então o ladrão foi quebrado da sua agressividade e falou: ó, sois excessivamente generoso, porque ele achou muito bom, né, que Gesiel tinha um dinheiro escondido na algibeira, num bolsinho interno costurado. E ele falou, e entregou o dinheiro. Aí ele falou, né, o ladrão ficou muito feliz, falou: sois excessivamente generoso. Aí Gesiel deu outra lição para o ladrão e para a gente também, né? O ladrão chamava Irineu de Crotona. O dinheiro é sempre bom quando, com ele, podemos adquirir a simpatia ou a misericórdia dos homens. Podeis indicar-me algum albergue ou alguém que me possa prestar a caridade de um asilo? E o Irineu de Crotona disse: não sei onde possa existir um abrigo adequado para receber-vos. A verdade é que, para a prática do mal, todos estão prontos, mas para praticar o bem, nem sempre, né? Aí ele, de repente, falou: não, agora me lembro. O Irineu de Crotona lembrou. Conheço umas pessoas que vos podem auxiliar. São os homens do caminho. Esses homens do caminho, agora é a primeira vez que foi citado, né? E eram os primeiros cristãos. Feita a reduzida caminhada, ele ajudou, né, o moço, o Gesiel, o ladrão ajudou o moço, o Josiel a chegar até um benfeitor, né? E ele foi disfarçado de benfeitor, apoiando Gesiel e parou à porta de uma casa humilde. Aí Irineu entrou lá, regressou com um homem idoso, de nome Efraim, e em semblante muito amigável, agradável, que estendeu a mão cordialmente e disse: de onde vens, irmão? O rapaz admirou-se, né? O Gisel ficou admirado de tanta afabilidade, delicadeza, num homem que via pela primeira vez, né? E aí ele achou estranho e perguntou assim: por que me chamais de irmão, se não me conheceis? Interrogou comovido. Mas aí o interpelado, renovando o sorriso generoso, acrescentava: somos todos uma grande família em Cristo Jesus. Deus vos recompense pela generosidade da acolhida, disse Gesiel. Mas assim ele ainda ficou intrigado, né? Efraim disse que não era o primeiro doente de Cefalônia que o Cristo envia à sua porta, e reconhecendo a gravidade do caso, pretendia levar Gesiel logo a Jerusalém. E ao crepúsculo, né, aproveitando o frescor da noite, uma carroça simples saía de Jope com destino a Jerusalém. Tinha lá dentro da carroça Gesiel e um outro doente. Somente na manhã seguinte, o veículo parou à porta de um casarão de grandes proporções, mas de aparência paupérrima. Jope ficava à beira do mar, e a distância de Jope até Jerusalém eram 56 quilômetros. Efraim fez esse percurso a pé durante a noite toda. E não deve ter sido a primeira vez, ele estava acostumado a levar doentes para lá. Esse cristão dava um exemplo de grande renúncia e dedicação ao próximo, porque ele era já um homem idoso, né, para fazer tamanha caminhada e de boa vontade. Aí, na porta dessa casa, eles foram atendidos por um rapaz de semblante alegre, e Efraim pediu para chamar quem? Simão Pedro. Acompanhado de Tiago, que é irmão de Levi, Simão Pedro apareceu
e recebeu o visitante com demonstrações de carinho. Efraim esclareceu, então, que havia trazido 2 desamparados do mundo e que requeriam auxílio urgente. Aí, nesse trechinho do livro, Emmanuel traz a informação de que Tiago Menor era irmão de Levi. Levi é Mateus. Depois ele mudou de nome para ser Mateus, né? É sabido que Tiago Maior era irmão de João, filho de Zebedeu. Mas que o Tiago Menor e Levi eram irmãos foi revelado nas entrelinhas desse capítulo por Emmanuel. Então, Emmanuel vai revelando coisinhas para gente que ninguém havia revelado ainda. Se a gente prestar atenção nesse livro, vai ter muitas revelações. Aí, Tiago falou assim, mas que o Efraim trouxe os doentes, né? Pedro falou que ia olhar e tal. Ele falou assim, mas é quase impossível, talhou Tiago. Estamos com 49 acamados. E Pedro esboçou um sorriso generoso e obtemperou. Ora, Tiago, se estivéssemos pescando, seria até justo, né, nos eximirmos deste ou daquele dever que exorbitasse a esfera das obrigações inadiáveis de cada dia, junto da família, cuja organização vem de Deus. Mas agora, o mestre nos legou o trabalho de assistência a todos os seus filhos no sofrimento. Presentemente, nosso tempo se destina a isso. Então, vejamos, pois, o que é possível fazer. E o bondoso apóstolo adiantou-se para acolher os 2 infelizes. Pedro aqui nos traz um exemplo de que não importa o quanto já estejamos sobrecarregados. Se Deus nos está encaminhando alguma tarefa, devemos nos esforçar para que os recursos, a gente tem que confiar, a gente se esforça e confia que os recursos vão ser encaminhados por Deus, pela providência divina. Desde que viera de Tiberíades para Jerusalém, Simão Pedro transformara-se em célula central de grande movimento humanitarista. Os filósofos do mundo sempre pontificaram de cátedras confortáveis, mas nunca desceram ao plano de ação pessoal, ao lado dos infortunados da sorte. Jesus renovara com exemplos divinos todo o sistema de pregação da virtude. Então, Jesus chamava a si os aflitos e os enfermos, inaugurou no mundo a fórmula da verdadeira benemerência social. As primeiras organizações de assistência ergueram-se com o esforço dos apóstolos, ao influxo amoroso das lições do Mestre. Era por esse motivo que a residência de Pedro, que era doação dos amigos do caminho, regurgitava de enfermos desvalidos, sem esperança. Ali era natural que nem todos se curassem, o que obrigava o velho pescador a agasalhar consigo, a ficar, né, manter ali todos os necessitados, com o carinho de um pai. Recolhendo-se ali com a família, era auxiliado particularmente por Tiago, filho de Alfeu, e por João. Mas em breve, Felipe e suas filhas também iriam morar ali perto, instalavam-se igualmente em Jerusalém, cooperando nesse grande esforço fraternal. Era tamanho o movimento de necessitados de toda sorte que há muito Simão não mais podia entregar-se a outro mister, no concernente à pregação da boa nova do reino. A dilatação desses místeres vinculara o antigo discípulo aos maiores núcleos do judaísmo dominante. Obrigado a valer-se do socorro dos elementos mais notáveis da cidade, Pedro sentia-se cada vez mais escravo de seus amigos benfeitores e também dos seus pobres beneficiados, aquele que eles escolhiam, né? Gesiel ficou em estado de completa inconsciência no delírio da febre que o prostrava. Suas palavras
desconexas, entretanto, revelavam tão exato conhecimento dos textos sagrados que Pedro e João se interessaram de modo especial por aquele jovem. Principalmente Simão, ele passava longas horas entretido em ouvi-lo, anotando-lhe os conceitos profundos, embora filhos da exaltação febril, estava quase em consciência, né? Mas ele estava falando todos os textos que ele decorou ao longo da vida. Decorridas 2 semanas, Gesiel melhorou. Percebia em Pedro um exemplo vivo de renúncia fraterna. Entre ambos, estabeleceu-se as grandes atrações afetivas, a corrente magnética das grandes atrações afetivas. Pedro disse: Gesiel, revelaste a condição espiritual de filho dos lares organizados com Deus, pelo conhecimento dos textos sagrados. Ele estava muito impressionado, porque Gesiel sabia muito os textos sagrados. E aí ele fala: muito me impressionei com as suas referências a Isaías. Aí Gesiel respondeu que, apesar de estudar todo o Testamento, que para a gente hoje é o Velho Testamento, mas só tinha aquele, né? Então, apesar de estudar todo o Testamento, sempre se impressionava pelo quê? Pela beleza das promessas divinas de que Isaías foi portador. Anunciando o Messias, sobre cuja vinda ele sempre meditava desde a sua infância. Simão Pedro, então, sorriu e disse: mas não sabes que o Messias já veio? Gesiel teve um brusco sobressalto sobre a cadeira e disse: que dizes? Pedro perguntou se ele nunca havia ouvido falar de Jesus de Nazaré. Gesiel: nunca. Pedro: pois o profeta Nazareno já nos trouxe a mensagem de Deus para todos os séculos. E Simão Pedro falou-lhe da exemplificação do Senhor, traçando uma perfeita biografia verbal do mestre sublime. Lembrando que não tinha meios de comunicação, né? Inclusive aqueles, igual hoje em dia, aqueles doentes todos que chegavam na casa do caminho, muitos deles chegavam procurando Jesus, porque muitos não sabiam o que tinha acontecido, que Jesus tinha sido crucificado. E aí Simão Pedro acolhia, né? Gesiel ouvia as palavras de Pedro, empolgado, como se houvesse encontrado um mundo novo. A mensagem da Boa Nova penetrava-lhe o espírito desencantado como um bálsamo suave. E o Messias? Onde está o Messias? Pedro lhe explicou que há mais de 1 ano foi crucificado em Jerusalém, mesmo lá em Jerusalém, ali mesmo em Jerusalém, entre ladrões. Então, assim como a notícia da Boa Nova teve efeito de bálsamo para Gesiel, a gente deve, quando estiver em dificuldades, nos apegar também ao estudo e à prática do Evangelho, para que tenhamos também esse bálsamo em nossa existência. E outro detalhe importante desse trecho é que, como foi revelado no capítulo passado, que esse episódio se passava no ano de 34, e Pedro citou que Jesus havia sido crucificado há mais ou menos 1 ano, aí esse livro nos confirma também que Jesus realmente foi crucificado no ano de 33, né? Então, que a gente leve o Evangelho junto com a gente como bálsamo na nossa vida, igual Gesiel recebeu a notícia. Gesiel, ligando o perfil de Jesus aos textos que retinha de cor, enunciou. Aí ele fala uma profecia do Isaías muito bonita que eu coloquei aqui para a gente, tirei do livro. Levantar-se-á como um arbusto verde na ingratidão de um solo árido, carregado de opróbios e abandonado dos homens, coberto de ignomínias, não merecerá consideração. Será ele quem carregará o fardo pesado de nossas culpas,
e sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Parecerá um homem vergado sob a cólera de Deus. Humilhado e ferido, deixar-se-á conduzir, como um cordeiro. Mas desde o instante em que oferecer a sua vida, os interesses do Eterno hão de prosperar em suas mãos. Muito bonito esse pedaço. Esse capítulo a gente precisa... Todos os capítulos, né? A gente só consegue fazer um resumo. A gente precisa ler o capítulo com bastante atenção. E no livro dos Espíritos, na questão 625, a gente tem que Jesus constitui para a gente o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão da mais pura lei do Senhor, porque sendo ele o mais perfeito de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então, a gente precisa tentar sempre mirar nos exemplos de Jesus, que é a perfeição, para nós podermos copiar, né? Tentar alcançar. Aí, Simão, admirado de tanto conhecimento dos sagrados textos, né? Porque a Gisele tinha acabado de citar de cabeça uma profecia de Isaías, ele falou para o Gisele assim: vou buscar-te os textos novos. São as anotações de Levi, que era Mateus, né? Sobre o Messias redivivo. E em breves minutos o apóstolo lhe punha nas mãos os pergaminhos do Evangelho. Gesiel não leu, devorou. Terminada a rápida análise, o jovem advertiu: encontrei o tesouro da vida. Preciso examiná-lo com mais vagar. Quero saturar-me da sua luz, pois aqui presinto a chave dos enigmas humanos. Lá na introdução do Evangelho, a gente, segundo o Espiritismo, a gente vê que o Evangelho é para nós uma regra, a regra do bem proceder, tanto na nossa vida privada quanto pública. Roteiro infalível para a felicidade plena. E o Evangelho não é para ser lido, né? Ele não é apenas para ser lido, é para ser vivenciado genuinamente e é para nortear os nossos pensamentos, nossas ações, com o amor nele exemplificado pelo Mestre. Aí Pedro disse assim para o Gesiel: o Cristo nos trouxe a mensagem do amor. Completou a lei de Moisés, inaugurando um novo ensinamento. A lei antiga é justiça, mas o evangelho é amor. Enquanto o código do passado preceituava o olho por olho, dente por dente, o Messias ensinou que devemos perdoar 70 vezes 7. E que se alguém quiser tirar-nos a túnica, devemos dar-lhes também a capa. Aí o Velho Testamento, ele nos trouxe o início da compreensão da lei de Deus pela justiça, pela pouca capacidade de entendimento espiritual que nós tínhamos. Jesus nos trouxe o entendimento dessa lei pelo prisma do amor. No Evangelho, capítulo 1, item 3, fala que Jesus não veio destruir a lei, mas dar-lhe o verdadeiro sentido, cumprimento, e adaptar-lhe ao grau de adiantamento dos homens. A doutrina espírita, por sua vez, ela veio nos explicar os ensinamentos de Jesus de forma clara, também de acordo com o quê? Com o nível de desenvolvimento espiritual da humanidade. Como se a gente fosse bebê na fase do Moisés, criancinha bem pequena na fase do Cristo e adolescente na fase espiritualmente falando, na fase que o Espiritismo nos foi revelado. Gesiel sensibilizou-se e chorou. Sentia-se bem por não haver reagido contra o despotismo de que fora vítima. Cristo era o Filho de Deus e não desdenhara o sofrimento. Desconhecido e humilde no mundo,
ele sabia transmitir a lição da coragem, da renúncia e da vida. Como exemplo do seu amor, ali estava aquele homem simples e carinhoso, que ele chamava de irmão, que o acolhia como pai dedicado. Gesiel contou-lhe toda a sua tragédia e Pedro o aconselhou guardasse o quê? O anonimato, adotando-o como filho e batizando-o no novo credo com o nome grego de Estevão. Estevão, em grego, quer dizer coroa, coroa da vida espiritual. E então, depois que ele foi acolhido por Pedro como um filho, Pedro deu novo nome a ele e ali começou a nova história, né, de Estevão. João e Pedro, junto aos seus companheiros, construíram um modesto pavilhão destinado ao labor e difusão das ideias evangélicas. A intenção era, paralelamente ao serviço de assistência aos necessitados, nos refeitórios e enfermarias, também despender esforço para cultivar a sementeira da palavra divina. Enquanto isso, os benfeitores judeus pressionavam para que seus protegidos, em geral órfãos e viúvas, recebessem cada vez mais providências por parte da Casa do Caminho, visto que eram provedores dos recursos financeiros. Esse trecho chama atenção para sempre primarmos o quê? Pelo equilíbrio entre o trabalho de assistência e o trabalho de aprimoramento espiritual, né? Que é o estudo, a divulgação da palavra de Deus. E os judeus estavam sempre pressionando, por quê? Porque eles proviam com recursos financeiros essas ações de caridade que os homens do caminho executavam, porque, na verdade, Jesus não fundou uma religião, ele trouxe novas ideias, e eram todos judeus. Então, o que aconteceu? O Sinédrio aproveitava os judeus mais proeminentes para empurrar para os homens do caminho a execução da caridade, que também era obrigação de todos os judeus, né? Então, eles estavam sempre cobrando também. Mas aí, Gesiel começou a pregar. Vamos ver. Na primeira reunião da Igreja Humilde, Estevão foi designado, quer dizer, Gesiel não, Estevão agora. Na primeira reunião da Igreja Humilde, Estevão foi designado para o serviço das enfermarias e refeitórios. Em pouco tempo, Estevão tornou-se famoso em Jerusalém, pelos seus feitos quase miraculosos. Sua ação resoluta e sincera arregimentara em poucos meses as mais vastas conquistas para o evangelho do amor e do perdão. Ele não se limitava à tarefa de mitigar a fome dos desvalidos. Entre os apóstolos galileus, sua palavra resplandecia nas pregações da igreja, iluminada pela fé ardente e pura. Enquanto os companheiros, a pretexto de não ferirem os velhos princípios judaicos estabelecidos, e deixavam de ampliar, né, os comentários públicos para além das considerações agradáveis ao judaísmo dominante, Estevão apresentava à multidão desassombradamente o Salvador do mundo nas novas revelações divinas, indiferentes às lutas que ele iria provocar, comentando a vida do mestre com seu verbo inflamado de luz. E quando chegavam as orações da noite, ele falava das suas visões, das suas esperanças, cheio do espírito daquele mestre adorável, que, através do seu evangelho, lhe semeara no coração as estrelas abençoadas de um júbilo infinito. Então, Gesiel era considerado por muitos como o escolhido do Cristo. Ao contrário dos outros que viveram, dos outros pregadores, dos outros discípulos que viveram o processo da crucificação de Jesus, ele pregava sem medo, por não ter vivido esse episódio em si, né? Ele não presenciou a crucificação. E ele
não tentava mostrar a doutrina de amor do mestre, equilibrando e ponderando com o judaísmo, por medo das represálias, né, dos poderosos do poder judaico. Todos os discípulos se surpreendiam com a capacidade de oratória de Estevão. Sua alma foi preparada e talhada no sofrimento, e em poucos meses seu nome era aureolado de uma veneração surpreendente. Nós vemos nesse capítulo, assim, não é um renascimento, nem um nascimento, mas um redirecionamento das forças e virtudes presentes de um homem que estava encontrando ali sua missão de vida, que era servir Jesus e auxiliar na divulgação de seus ensinamentos, né? A gente precisa aprender a entender como Gesiel entendeu e entende, ver o evangelho como um tesouro, né? E a caridade como um amor em ação. Desse capítulo, as lições que nos ficam os exemplos, eu penso, de obediência e resignação do Gesiel, né, da mansuetude dele, da gratidão de Gesiel a Deus, da gratidão de Paulo Sérgio, que preservou a vida de Gesiel, permitindo que ele se tornasse Estevão e fosse tão influente na vida de Paulo. E também a gente precisa pensar que esse capítulo nos traz o verdadeiro significado do Evangelho em nossa vida, né? Como um tesouro, um bálsamo, como foi para o Gesiel. E assim a gente termina o nosso capítulo. Na próxima semana, nosso colega Rogério Elou vai fazer o capítulo 4, né? E eu agradeço muito esse tempo e agradeço também a oportunidade de estudo.